Estou de volta. E aí, Wilson? Fiquei na dúvida, fiquei curioso. Quer dizer que uma lei em sentido formal não cria direitos subjetivos. Uma lei em sentido formal trata o conteúdo como ato administrativo, que é um ato condição. Então quer dizer se um presidente, um governador ou um prefeito, caso eles coloquem uma despesa dentro da lei orçamentária anual, que é aquela que vai executar, né? Essa despesa não é obrigatória? Só porque eu coloquei dentro da LOA? Não, ela não será obrigatória. Porque a lei orçamentária anual é lei em sentido formal. E no sentido formal, o conteúdo é irrelevante. Portanto, o conteúdo da lei orçamentária deverá ser tratado como um ato administrativo, um ato condição. O simples fato de um governante colocar uma despesa dentro da LOA não obriga a sua execução. Mas, para que essa despesa possa ser executada, obrigatoriamente tem que estar dentro da LOA. Ah, Wilson, é por isso que a lei orçamentária anual, já li aí em algum lugar, ela tem apenas caráter autorizativo, já que ela deve ser tratada em relação à sua natureza jurídica no sentido formal. Exatamente. Então, o conteúdo da lei orçamentária anual, e é isso que eu quero que vocês fixem, o conteúdo é um mero ato administrativo, é irrelevante. Não cria direitos subjetivos. Vamos fixar na tela. Caráter autorizativo. A simples previsão de despesa na lei orçamentária anual não cria direito subjetivo, não sendo possível se exigir, por via judicial, que uma despesa específica prevista no orçamento seja realizada. Não obriga o poder público, que pode, por exemplo, deixar de realizar uma despesa autorizada pelo Legislativo. O orçamento, diversas vezes, deixa de possuir uma característica essencial das leis, a coercibilidade. Portanto, gente, para resumir, a lei orçamentária anual é uma lei formal. O seu conteúdo tem natureza administrativa, é um ato condição, não cria direitos subjetivos. A lei orçamentária anual é uma lei temporária, que é uma característica da lei formal. A lei orçamentária anual é uma lei ordinária, pois, para ser aprovada, necessita apenas de maioria simples. E a lei orçamentária anual é uma lei especial, porque há todo um rito processual específico que se aplica tão somente às leis orçamentárias. Ô Wilson, então sendo PPA, LDO e LOA leis no sentido formal, será que o Supremo Tribunal Federal pode exercer o controle abstrato de constitucionalidade dessas normas orçamentárias? Porque lei em sentido formal, não há esse controle por parte do Supremo Tribunal Federal. Mas, gente, essa posição mudou. Esse entendimento foi modificado. A lei orçamentária anual poderá, sim, ser controlada pelo Supremo Tribunal Federal, quando ele exerce esse controle abstrato de constitucionalidade. Houve a mudança por quê? Vejam só, mesmo sendo a lei orçamentária anual, lei em sentido formal, mesmo sendo conteúdo irrelevante, eu não posso, o executivo, no caso, não pode utilizar a lei orçamentária anual para desrespeitar a Constituição Federal, para que o seu conteúdo esteja contrariando a Constituição Federal. Diante dessa situação, o Supremo poderá sim exercer o controle abstrato de constitucionalidade, quando o conteúdo da LOA estiver contrariando uma norma constitucional. Caso contrário, não haveria esse controle. Portanto, gente, voltemos para a telinha. O Supremo Tribunal Federal pode sim exercer o controle abstrato de constitucionalidade de normas orçamentárias. O STF deve exercer sua função precípua
de fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos normativos, quando houver um tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, independentemente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto. Então, gente, essa mudança aconteceu por conta de, em uma das leis orçamentárias que foi encaminhada pelo Executivo, constar dentro do seu conteúdo uma receita destinada a uma despesa. Mas era uma receita que já estava vinculada constitucionalmente. Era uma receita de um imposto já vinculado constitucionalmente a uma despesa, de uma contribuição, da CID, contribuição de lubrificantes, combustíveis, que pela Constituição Federal já deveria ser utilizada para determinadas despesas. E o que fez o Executivo? Nessa LOA, ele pegou a receita da CID e aplicou em uma outra despesa que não a da Constituição Federal. Nesse momento, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou, dizendo, olha, eu vou aceitar a DIN, eu vou exercer o controle abstrato, mesmo sendo uma lei no sentido formal. Porque aqui eu não vou julgar, não vou contestar o conteúdo da LOA, não vou contestar a decisão política do Executivo, mas eu não posso me calar ante ao desrespeito constitucional. Portanto, hoje, admite-se ou não a DIN em relação à LOA? Admite-se quando o Supremo estiver exercendo e protegendo a Constituição Federal. Então, hoje, admite-se, sim, o controle abstrato de constitucionalidade das leis orçamentárias diante dessa situação. Então, gente, ser lei em sentido formal, essa ideia representa uma corrente brasileira, uma corrente que trata o orçamento como lei em sentido formal. Agora, existem outras correntes doutrinárias que trabalham a LOA, ora em sentido formal e material, ora apenas em sentido material. Essas correntes doutrinárias distintas são cobradas em provas de concurso. No Brasil, a lei orçamentária anual, a sua natureza jurídica é lei em sentido formal. Mas e as outras correntes doutrinárias que poderão aparecer? Os outros doutrinadores que poderão aparecer? E aí, quais são? Vamos ver. Natureza jurídica, correntes doutrinárias. Bem, a primeira corrente, liderada pelo alemão Ronel, dispõe que o orçamento é sempre uma lei, porque emana do Poder Legislativo, um órgão legiferante. Para Ronel, tudo que é revestido de lei tem conteúdo de lei. Assim, o orçamento é uma lei em sentido formal e material. Então, para esse doutrinador, que eu recomendo até que vocês lembrem-se do nome dele, Ronel, o orçamento é lei tanto em sentido formal quanto em sentido material, discordando, portanto, da corrente brasileira, que trata o orçamento apenas no sentido formal. Mas para Ronel, o orçamento é lei, tanto no sentido formal, tanto no sentido formal quanto no sentido material. Isso para Ronel. A segunda corrente, cujo principal expoente é Mayer, classifica as leis de acordo com o seu conteúdo e não de acordo com o órgão de onde emanam. Assim, o orçamento é lei em sentido formal, porém não em sentido material. Portanto, amigos, essa corrente coincide com a corrente brasileira, né? Por quê? Porque a lei é lei em sentido formal, porém não em sentido material. Já a terceira corrente, na qual se destaca Leon Dugot, o orçamento é formalmente uma lei, mas seu conteúdo, em algumas de suas partes, ato administrativo e em outras lei. Desta forma, a parte do orçamento relativa
as despesas e as receitas originárias, seria ato administrativo. Porém, na parte relativa à autorização para cobrança de receitas derivadas, deveria ser considerado lei. Vamos lá. Para Leão do Gol, o orçamento tem natureza complexa. Por que natureza complexa? Formalmente é uma lei. E o conteúdo? Uma parte é ato administrativo e a outra parte é uma lei. A parte da lei é a parte das receitas derivadas, que são as tributárias. Ou seja, para Leão do Gol, um tributo só poderia ser arrecadado se estivesse dentro da LOA. Então, gente, nessa terceira corrente de Leão do Gol, o orçamento tem natureza complexa. Formalmente é uma lei e o conteúdo, ora é ato administrativo, não sendo lei, ora é uma lei. Vamos então à figurinha que eu separei. Olha só. Para Leão do Gol, a lei orçamentária, lembrem-se, tem natureza complexa. Em relação às receitas originárias e às despesas, ato administrativo, ato condição. Em relação às receitas tributárias, uma lei. E a setinha mostrando o exterior do orçamento, lei em sentido formal. A quarta corrente, defendida por Gaston, faltando esse aqui, Gaston Gese, dispõe que o orçamento não pode ser entendido como uma lei em nenhuma parte de seu conteúdo, ainda que tenha forma de uma lei. Então, a quarta corrente, o conteúdo do orçamento não pode ser entendido como uma lei. Também considera o orçamento como lei no sentido formal apenas. Então, os doutrinadores, resumindo, para Ronel, o orçamento é lei formal e material. Lei formal porque passa por todo o processo legislativo. E no sentido material, é todo o seu conteúdo. Para Maier, o orçamento é apenas lei no sentido formal. Para Leão do Gol, o orçamento tem natureza complexa, ou seja, lei em sentido formal e o seu conteúdo, ora ato administrativo, que é lei formal, ora lei no sentido material. E para Gaston Gese, o orçamento, tal qual Maier, é lei no sentido formal. Ok? Então é o que chamamos de natureza jurídica e as diversas correntes doutrinárias em relação à lei orçamentária anual. Cuidado com esses autores, com esses doutrinadores que poderão ser citados na hora de uma questão. Então, gente, foi dito desde o início que a lei orçamentária anual, ela é um poderoso instrumento de planejamento. É a decisão política que é tomada pelos governantes para colocar em prática as ações que serão realizadas em prol da coletividade. E por conta disso, a lei orçamentária anual, ela é trabalhada por aspectos. Existem aspectos das leis orçamentárias, que cai bastante em provas de concurso. Inclusive até caiu numa das provas que aconteceu recentemente. Tribunal de TRT do Distrito Federal. O que foi cancelado, né, agora há pouco. E a questão foi abordada exatamente disso, em cima disso que eu vou mostrar agora. Vamos ver? Aspectos das leis orçamentárias. Gente, temos vários aspectos, assim como temos características que depois combinaremos com esses aspectos. Mas, por enquanto, são aspectos das leis orçamentárias. O aspecto técnico, econômico, político e jurídico. Para decorar, técnico, econômico, político e jurídico. O aspecto técnico é aquele que evidenciará as chamadas classificações contábeis. Isso para quê? Para dar maior transparência, realidade ao orçamento, para codificar as receitas, para codificar as despesas e, com isso, para que haja um controle mais transparente, mais pormenorizado. Então, quando o executivo estiver elaborando a sua lei orçamentária anual, ele deverá observar esse aspecto técnico, atinente às classificações contábeis, metodologias utilizadas, tudo com o fim de dar transparência e realidade ao orçamento. Já o aspecto
econômico trabalha o quê? A compatibilidade entre os recursos, que são poucos, com as necessidades públicas, a fim de garantir um equilíbrio financeiro, uma racionalidade econômica para essa decisão política. Portanto, o aspecto econômico trabalha a racionalidade econômica para o administrador, que compatibiliza necessidades da coletividade com a estimativa de receita. E o aspecto político, que é considerado o plano de ação do governo. Destaca o fato de que o orçamento reflete o plano de ação do governo, sempre elaborado com base em uma decisão política. Cada governante, diferente dos outros, cada um tem um partido político, tem diretrizes políticas. Cada governante, através do orçamento, deverá traçar o seu plano de ação. O plano de ação que será executado deverá tomar a sua decisão política. E o último aspecto é o aspecto jurídico, que vimos, O orçamento sempre será representado por um diploma legal. No Brasil, a corrente que prevalece é aquela que define o orçamento como lei em sentido formal. E o material? E o conteúdo, que é o material? Não é lei, é um mero ato administrativo. Então, diploma legal, com todas as peculiaridades que o caracteriza. Dentro desses aspectos das leis orçamentárias, também encontraremos, em relação à nossa lei orçamentária, funções que ela deverá exercer. São as chamadas funções do orçamento. Existem 3 funções que vamos destacar. A primeira é a função alocativa. Na função alocativa, temos a utilização dos recursos totais da economia, incluindo a oferta de bens públicos, podendo criar incentivos para desenvolver mais certos setores em relação a outros. Então, quando a presidente, quando o governador, quando o prefeito estiver elaborando seu projeto de lei orçamentária anual, ele poderá, através dessa função alocativa, já pensar em incentivar certos segmentos econômicos em relação a outros. De que forma? Concedendo isenções, anistias, créditos para aquele segmento. Isso é feito na hora da elaboração do projeto de lei, gente. Desta forma, esse governante estará utilizando a função alocativa da lei orçamentária. E é isso que a banca pode cobrar. O que significa a função alocativa? Ou ela pode jogar um exemplo e afirmar: esse exemplo representa a função alocativa do orçamento. Mas além da função alocativa, temos uma outra ligada à distribuição de rendas, ligada ao planejamento, pensando nas regiões econômicas. Vamos favorecer certa região em detrimento a outra, porque aquela está precisando mais? Quando o orçamento é utilizado para isso, gente, para favorecer uma região em relação a outra, porque aquela precisa mais, o orçamento estará desempenhando a sua função distributiva. E é sobre ela que eu falo. Função distributiva. Combate os desequilíbrios regionais e sociais, promovendo o desenvolvimento das regiões e classes menos favorecidas. E a última função é a função que está ligada à economia, é a função que permite, que tenta manter a economia estável, é a função estabilizadora. Escolhas orçamentárias na busca do pleno emprego dos recursos econômicos, da estabilidade de preços, do equilíbrio da balança de pagamentos e das taxas de câmbio. Tudo isso visando o crescimento econômico em bases sustentáveis. Então, são 3 as funções do orçamento: alocativa, distributiva e a estabilizadora. Gente, a Lei Orçamentária Anual, o PPA, na realidade, a LDO e a LOA, para serem elaborados, deverão seguir a toda uma sequência jurídica legal. Então, deverão obedecer a toda uma sequência legal.
E as bancas até costumam cobrar essa visão jurídico-legal das leis orçamentárias. E para que vocês possam entender com mais facilidade, eu preparei uma pirâmidezinha e coloquei e dividi essa pirâmide em relação à sequência correta que deveremos seguir até elaborarmos a lei orçamentária anual. É a chamada, vamos lá, visão jurídico-legal do orçamento. Observem. No topo da pirâmide, eu coloquei quem? Tinha que colocar, não é? A Constituição Federal. Logo abaixo, a Lei 4320/64 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Depois o PPA, depois a LDO e depois a LOA. Essa sequência, Constituição Federal, 4320/64, PPA, LDO e LOA, deverão ser seguidas. Ok? Para que o modelo constitucional brasileiro possa ser elaborado, para que essa decisão política possa ser tomada. E relembrando que o modelo constitucional brasileiro, ele é trabalhado de forma multidocumental, por conta da existência de 3 leis. PPA, que é o planejamento estratégico, nível estratégico, não é? LDO, que é o planejamento tático, e a Lei Orçamentária Anual, que é o planejamento operacional. Então, muito cuidado com isso que eu vou enfatizar. PPA, dimensão estratégica. LDO, dimensão tática. E a LOA, dimensão operacional. A LDO, que está aqui, ó, ela está entre o PPA e entre a LOA. Por conta disso, ela faz a interface entre o plano e o orçamento. E isso é cobrado pelas bancas. Quem faz a interface entre um planejamento estratégico e o planejamento operacional? É a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o planejamento tático. Então, gente, quando o tema for níveis de planejamento, lembrem-se, PPA estratégico, LDO tático e a LOA operacional. Ok? Bem, e tudo isso que eu acabei de falar até agora foi para termos uma base introdutória das leis orçamentárias. E o que é que eu vou fazer agora? O sistema orçamentário brasileiro é composto de PPA, LDO e LOA. PPA é o querer fazer, a LDO é o poder fazer e a LOA é o fazer do governo. Agora eu vou entrar em cada uma das leis orçamentárias para trabalharmos efetivamente as suas características. Quais são as características do PPA? Quais são as características da LDO? E quais são as características da LOA? PPA, LDO e LOA. E eu começo com o plano plurianual. Vamos a ele. PPA. Gente, trabalhando um pouco de curiosidade, a curiosidade de vocês. E até a prática, porque essa matéria, orçamento, é uma matéria que está presente nas ruas, por incrível que pareça. Querem ver? Vou comprovar isso. O PPA é o grande planejamento do governo. É a decisão política de qualquer governante. Na esfera federal, será que alguém sabe me dizer aí qual o PPA, qual o nome do PPA que foi dado pelo nosso ex-presidente Lula quando ele elaborou no seu primeiro ano de mandato o PPA que foi de 2004 a 2007? Alguém sabe me informar o nome desse plano de governo? Não, mas todos já ouviram, só não associaram. Eu vou mostrar a figurinha e vocês vão se lembrar. Olha só. Brasil, um país de todos. Então, o primeiro PPA, elaborado por Lula, recebeu o slogan de Brasil, um país de todos. Plano Brasil de todos, participação e inclusão. Certamente já ouviram e viram essa figurinha, não é? E no segundo mandato de Lula, onde ele elaborou um PPA que foi de 2008 a 2011. Alguém sabe me informar o slogan que foi dado pelo presidente ao seu segundo PPA? Isso pode cair numa questão. E aí? Não é Brasil um país de todos. Isso foi para o primeiro. Para o segundo foi
desenvolvimento com inclusão social e educação de qualidade. Exatamente. Desenvolvimento com inclusão social e educação de qualidade. E o mais importante agora, gente, o PPA atual, que é o de Dilma, que vai de 2012 a 2015. Lei número 12.593, de 18 de janeiro de 2012. E aí, qual é o slogan do primeiro mandato da nossa presidente Dilma? Alguém sabe? É interessante que saibam, hein? O plano de Dilma para 2012 a 2015 recebeu o slogan de Plano Mais Brasil. Mais desenvolvimento, mais igualdade e mais participação. Então, atualmente, o PPA atual, que vai de 2012 a 2015, recebeu o slogan Plano Mais Brasil. Mais desenvolvimento, mais igualdade e mais participação. Então, gente, o PPA, como eu falei, é o querer fazer. É o planejamento estratégico. Mas para que esse planejamento pudesse ser elaborado, construído, houve uma metodologia foi estabelecida. Há obrigatoriamente a necessidade de se atender a essa metodologia para que o PPA possa ser elaborado. E isso é explorado pelas bancas. Qual a metodologia obrigatória para se planejar estrategicamente as ações do governo que ficarão consolidadas no PPA? Caso a banca cobre metodologia do PPA, vamos ver como a gente vai responder. Olha só. Metodologia do PPA. Então, gente, um instrumento que vai organizar, que vai articular as ações do governo estrategicamente no PPA, são os programas. Portaria número 42, de 14 de abril de 99, programas. Artigo 2º. Para os efeitos da presente portaria, entende-se por programa. É o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. Gente, hoje, atualmente, qualquer despesa, qualquer planejamento a ser realizado pelo governo deverá passar pelos programas. Eu costumo dizer que o governo, para comprar de um alfinete a um foguete, tem que ter um programa. Portanto, esses programas representam instrumentos que organizam, que articulam as ações do governo, possibilitando um melhor controle, maior transparência e maior facilidade para a execução das ações. Então, a metodologia atual para planejar estrategicamente o PPA são os programas. Vamos fixar? Vamos lá. A organização das ações do governo, sob a forma de programas, visa proporcionar maior racionalidade e eficiência na administração pública e ampliar a visibilidade dos resultados e benefícios gerados para a sociedade, bem como elevar a transparência na aplicação dos recursos públicos. Então é assim que vamos responder caso a banca cobre a metodologia do planejamento do PPA. Mas ainda dentro dessa metodologia, há aquilo que as bancas chamam de integração entre planejamento e orçamento. Mas essa integração que acontece entre o planejamento e o orçamento, veremos na próxima aula. Até lá!